música clássica com literatura. Existe coisa melhor? A tag que eu vou fazer hoje se chama Música Clássica e Literatura. Ela foi criada pelo canal do YouTube Romeu e Julieta. Eu vou deixar o link pro vídeo original aqui embaixo junto com o link pro canal do casal, certo? Eu vi esse vídeo no canal da Tatiana Feltrin e eu achei bastante interessante. Então eu acabei pegando, né, a tag para poder fazer. Eu não recebi indicação de ninguém, mas eu achei interessante o suficiente para trazer ela aqui para vocês, com as minhas opiniões sobre determinados livros, certo? A tag ela consiste em 8 perguntas que vão trazer pra gente 8 músicas clássicas pra gente poder relacionar elas com livros, certo? Não precisam ser exatamente livros clássicos, mas as músicas, todas elas são clássicos. Então, vamos à primeira pergunta. As Quatro Estações, de Vivaldi. Um livro com muitas oscilações no enredo. Para essa categoria, eu escolhi o livro O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, porque além de magnífico, esse livro ele sofre muitas alterações e oscilações ao longo da história. A gente começa com uma família feliz, um pai, mãe, com um filho, que no caso seria o personagem principal, o Kvolt. Eles são uma trupe itinerante, andarilhos de um circo. Então tá tudo muito legal, tá tudo muito feliz, até que acontece a situação X, onde aparece um determinado personagem em toda a história, vida de cabeça para baixo. Então conta a história desse homem em busca dos responsáveis por situação X, que acabou fazendo com que a vida dele ficasse completamente bagunçada. E O Nome do Vento, ele acabou se tornando um dos meus livros favoritos de ficção fantástica desde sempre, certo? A continuação desse livro é maravilhosa, que é O Temor do Sábio, e eu estou esperando ansiosamente pelo lançamento do terceiro livro, que é The Stone Doors, alguma coisa assim, não tenho certeza. Não tem data de lançamento ainda, mas vamos lá. 2. Sonata ao Luar, de Beethoven. E eles relacionaram um livro que te deixa triste / melancólico. Para essa questão, eu escolhi o livro O Menino dos Fantoches de Varsóvia, de Eva Weaver. Eu já devo ter comentado com vocês algumas vezes aqui no canal sobre esse livro. E ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial. O garoto ele tinha 12 anos, então vai contar a história da Segunda Guerra Mundial sob o ponto de vista de um garoto de 12 anos. Hoje em dia tem muitos livros no mercado com essa temática, Segunda Guerra Mundial sob a perspectiva dos olhos de uma criança. Eu posso citar aí pra vocês O Menino do Pijama Listrado, A Menina que Roubava Livros, O Menino dos Fantoches de Varsóvia. Se você parar pra perceber, todos esses livros eles começam com o menino que, a menina e não sei o que. É tudo meninos e meninas. Não sei o que esse povo tem com criança, mas... Então, é um livro bastante triste. Ele se passa um tempo da Segunda Guerra Mundial, mas também ele avança no tempo de alguns anos. Então ele vai contar como é a vida desse mesmo garoto pós Segunda Guerra Mundial, já adulto. E é uma das partes mais tristes que tem desse livro, pra falar a verdade. Então toda vez que eu leio, eu já li ele 2 vezes, e toda vez que eu leio ele, eu fico bastante triste, bastante melancólico. Então, O Menino dos Fantoches de Varsóvia. 3. Totentanz, de Franz Liszt. Um livro que você tenha muito medo de ler ou reler. Um livro que eu fiquei com muito medo enquanto eu estava lendo, e provavelmente eu vou continuar com medo quando eu reler, é o livro Contos de Imaginação e Terror, do Edgar Allan Poe. Esse livro é uma compilação dos melhores contos de terror e imaginação do Poe, então você já pode perceber que ele é bem sinistro. Em específico, o conto que me dá mais medo aqui dentro é A Máscara da Morte Rubra, que foi, meu Deus do céu, o que é aquilo? E eu lia, tipo assim, um por dia, e
sim, dá medinho esse livro, mas foi uma leitura boa, foi uma leitura prazerosa. Eu recomendo fortemente para todo mundo, principalmente para você que gosta de contos de mistério, terror, imaginação, essas coisas assim. Essa edição daqui, ela é bem boa, para falar a verdade. Ela é hardcover, tem alguns comentários da editora nele. É bastante legal, tem ilustrações na parte de dentro feitos pelo Harry Clarke, se eu não me engano. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ao longo do livro vão tendo ilustrações que vão representar aquele capítulo, que no caso seria um conto. Muito bonito esse livro, eu achei uma edição fantástica. A Todzilha está de parabéns, então contos de imaginação e terror para a categoria 3. 4. A Midsummer Night's Dream, Wedding March, que para quem não sabe é a marcha nupcial, tá, gente? De Mendelssohn. Então eles relacionaram essa música com um livro com um casal inspirador. Eu acho que de todos os livros assim de romance que eu já li até hoje, o único livro que possui um casal realmente inspirador mesmo foi o livro Para Sempre, de King Cricket Carpenter. Ele é uma autobiografia, tá? Para quem não conhece a história, uma breve sinopse. King e Cricket, eles tinham acabado de se casar, eles estavam em lua de mel e eles acabaram sofrendo um acidente de carro, cujo a mulher dele sofreu um acidente muito grave nesse acidente, né? E ela acabou perdendo parte da memória dela de um determinado tempo pra cá, onde o marido não fazia parte. Então eles permaneceram casados. Isso não é spoiler, tá, gente? Tem na sinopse do livro, mas vai contar sobre a jornada do marido tentando reconquistar, na verdade, conhecer novamente a mulher, conquistar ela novamente, se apaixonar por ela novamente, porque ela se tornou uma pessoa completamente diferente depois do acidente, porque ela voltou anos na vida dela, então a personalidade dela voltou anos no passado. Então é um livro sensacional, esse casal é completamente maravilhoso. Ele recebeu, como vocês podem ver aqui na capa, uma adaptação para o cinema. E foi, nossa gente, que livro amor, sério mesmo. Esse casal foi sensacional, disparado, um dos mais inspiradores que eu já li até hoje. 5. Flies of the Bumblebee. Eles relacionaram essa música do Korsakov, inclusive. Perfeito, Korsakov. Sendo que essa música é, tipo, muito irritante, porque ela vai imitar o zumbido de um zangão, saca? Aquele negócio que fica no seu ouvido. E, gente, aquele negócio por minutos a fio é muito irritante, cara. Então eu achei magnífica a relação dessa música com o tema que eles escolheram, que foi um livro / leitura irritante. Para essa categoria, eu escolhi Uma Obsessão Sombria, do Kenneth Opel. Essa digamos assim, é uma espécie de formação de Victor Frankenstein. É como tudo começou. O irmão do Victor Frankenstein, ele está sofrendo de uma doença muito grave e que não existe cura, aparentemente, na medicina, sendo que o Victor Frankenstein, como sempre foi um cientista fodelão, ele começa a viajar o mundo inteiro atrás de alguma cura para o irmão dele. Então é nessas viagens da vida que ele acaba se desenvolvendo o Victor Frankenstein que a gente conhece no livro da Mary Shelley. Esse livro ele teve os direitos comprados pela Summit Entertainment. Ele vai ser produzido e dirigido pelos mesmos produtores e diretores da saga Crepúsculo e do filme A Menina da Capa Vermelha, se eu não me engano. Né? Vamos esperar, porque meu Deus, que coisa irritante. Porque o que me fez achar esse livro irritante? Porque além de que
eu esperava bastante de uma história envolvendo Victor Frankenstein, ela acabou me decepcionando bastante. Gente, eu não vou dar spoiler, tá? Mas o final desse livro, que coisa irritante, sério mesmo. E ao longo do livro existem certos capítulos que eu parei pra pensar e tipo, tá, o que isso vai interferir ou vai adicionar na leitura, na história foco? Não tinha necessidade daquele capítulo ali. Eu achei a escrita também do Kenneth Oppel muito fraca, sabe? Ele não consegue desenvolver a história muito bem, porque o livro ele é relativamente curto. Ele só tem 350 páginas, sendo que a fonte do livro é muito grande. Os espaçamentos são enormes entre as linhas, então não tem um bom aproveitamento do livro. Então, podia se desenvolver melhor. Eu achei uma escrita muito fraca e muito irritante em algumas vezes. Espero que eu tenha conseguido, né? Vocês entenderam. 6. Requiem, de Mozart, que é simplesmente o Requiem, certo? Infelizmente o cara não conseguiu completar essa obra, que é justamente o que eles vinculam à questão. Um livro que você não concluiu e se arrepende por isso. Eles relacionaram isso porque antes do Mozart terminar esse Requiem, ele acabou falecendo, né? Então ficou aquela obra-prima fenomenal, mas incompleta. Para essa opção eu escolhi Perelandra, do C.S. Lewis. Quando eu li o livro 1, que no caso seria Além do Planeta Silencioso, eu fiquei com muita curiosidade porque eu estava gostando muito dessa série. E eu acabei começando em seguida o Perelandra, sendo que aconteceu determinada coisa que me impediu de ler esse livro. Então eu acabei deixando ele na prateleira e ali ele ficou. Eu acho que eu poderia ter até colocado esse livro no vídeo passado de livros esquecidos na prateleira. Mas não, eu comecei a ler ele, eu estava apaixonado por essa história e tive que parar. Então eu tenho que voltar a ler, sendo que antes eu vou ter que ler o Além do Planeta Silencioso, para depois voltar a ler Perelandra e por fim ler o livro 3, Uma Força Medonha, certo? 7. Morning Mood, do Edvard Grieg. Eles relacionaram com um livro com um ambiente agradável. Para essa categoria, eu não queria entrar naquele clichêzão, porque eu assisti alguns vídeos dessa tag na internet e muitas pessoas estavam utilizando as Crônicas de Nárnia, Harry Potter, até Bússola de Ouro, eu vi uma pessoa fazendo. São realmente livros de ficção com mundos fantásticos, onde seria fenomenal de estar ali. Então, eu acho que morar naquele mundo de Harry Potter seria interessante, porque você estaria no meio da magia. E eu sempre quis ser um bruxo. Eu acho que a minha coruja não chegou aqui porque ela foi morta por uma bala perdida. Então, voltando, eu escolhi para essa categoria, vou entrar no meu clichê, a série Rangers, Ordem dos Arqueiros. Eu acho que eu nasci na época errada, no país errado, porque tudo que é relacionado à medievalidade me agrada muito. Em específico, Rangers, Ordem dos Arqueiros. Esse daqui é o livro 10, O Imperador de Ninhunha, que é o que fecha a saga, no caso, Will, a saga do Will. O 11º livro, ele é um spin-off, e o 12º, que é o Arqueiro do Reino, já ainda é como um Will, mas é como se fosse uma espécie de segunda novela, porque já tem uma outra personagem protagonista e assim vai. Mas a série do Will, gente, sensacional, e eu gostaria muito de morar nesse reino, principalmente em Araluen. Meu Deus do céu, morar em Araluen deve ser
fantástico. Ser amigo, principalmente da Alice, do Horace, do Will também seria fantástico. E paixão. E por fim, 8. Pedro e o Lobo, do Prokofiev. Essa música clássica, ela foi feita justamente para poder inserir a música clássica no mundo infantil, para que as crianças aprendam a gostar de música clássica desde pequena, certo? Então eles relacionaram com uma história infantil encantadora. E por fim, 8. Pedro e o Lobo, do Prokofiev. Essa música clássica, ela foi feita justamente para poder inserir a música clássica no mundo infantil, para que as crianças aprendam a gostar de música clássica desde pequena, certo? Então eles relacionaram com uma história infantil encantadora, sendo que eu tenho 3 livros infantis que são paixão eterna, que é O Pequeno Príncipe, Alice no País das Maravilhas e As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Eu escolhi como um livro infantil maravilhoso, sensacional, porque As Crônicas de Nárnia, ele entrou para a história, ele é um clássico da literatura, além de que é infantil. Sim, gente, As Crônicas de Nárnia é um livro infantil, certo? Ele foi escrito na mesma época em que o Tolkien estava escrevendo O Senhor dos Anéis. E que sim, gente, Senhor dos Anéis também é uma leitura infanto-juvenil, tá? Pra você aí que pensa que Senhor dos Anéis, O Hobbit, é um livro adulto. Não, é infanto-juvenil, assim como As Crônicas de Nárnia. Ambos os autores escreveram esses livros para os seus filhos, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, sim. E As Crônicas de Nárnia é fenomenal. Eu teria escolhido esse livro também para lugar onde eu gostaria de viver, sendo que eu quis fugir daquele clichê, tá, gente, que tava na internet, todo mundo respondendo isso, Harry Potter, As Crônicas de Nárnia, enfim. Mas história sensacional foi As Crônicas de Nárnia. Eu conheci As Crônicas de Nárnia, eu acho que eu ainda tinha 8 ou 9 anos de idade. Eu li O Sobrinho do Mago e foi amor à primeira vista. Aí depois, em sequência, eu já vi o filme, os filmes antigos. Não sei se vocês sabem, mas existe uma versão do filme O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e O Príncipe Caspian e o Peregrino da Alvorada, antigos, de 1900 e tatarabolinha. É, tipo, muito engraçado. Os bichinhos, todos eles são feitos por pessoas de verdade, fantasiadas de bicho. E o casal Castor, gente, no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, são sensacionais. Eles ficam usando uma roupa até aqui assim, no rosto, sabe? E eles pintam a cara toda, botam bigodinho, narizinho e... sensacional, sensacional. E As Crônicas de Nárnia entrou pra eterno pra mim, então fenomenal. Então é isso, eu espero realmente que vocês tenham gostado da tag. Eu vou deixar todos os links lá embaixo no box de informação, como eu disse no início do vídeo, certo? E aquela coisa, eu não vou indicar ninguém, certo? Porque eu não fui indicado, eu gostei da tag, eu fiz. Então, se você gostou da tag, sinta-se tagueado, sinta-se à vontade para poder responder também. Mas lembrando de sempre dar os créditos para a pessoa, certo? Então, é isso aí. Um beijo para vocês e até mais.